Ela estava no fim do turno, o restaurante mais caro da cidade, uniforme preto, avental, coque no cabelo, bandeja na mão. Cansada de 8 horas em pé depois de ter cuidado da filha de manhã, levado na escola e corrido para o segundo emprego. O gerente avisou, mesa 7, casal VIP, champanhe já pedido. Vai lá. Ela foi, segurou a garrafa de champanhe, deu a volta na mesa. E quando olhou para o rosto do homem sentado ali, de terno azul, rindo, com uma mulher de vestido vermelho agarrada no braço dele, o sangue gelou. Porque o homem da mesa 7 era o marido dela. O mesmo marido que tinha dito às 18 horas. Amor, hoje eu vou dormir cedo no escritório, reunião amanhã cedo. E ali estava ele, com outra mulher, no restaurante onde ela trabalhava para pagar as contas que ele jurava que pagava. Ela segurou a garrafa, segurou o choro, e com a voz mais profissional que conseguiu disse, mais champanhe, senhor. Se você acredita que a dignidade no meio da humilhação é a forma mais corajosa de força, deixe seu like agora. Me conta, o que você faria se tivesse que servir champanhe para o seu próprio marido traindo? Eu vou te contar uma história, não porque eu me orgulho dela, pelo contrário, vou te contar porque é a única forma que eu encontrei de carregar o peso do que fiz. E porque talvez, se eu disser em voz alta tudo que eu escondi por anos, eu consiga entender como um homem chega ao ponto de ser o vilão da própria vida, sem perceber que estava construindo essa armadilha, tijolo por tijolo, mentira por mentira, taça por taça de champanhe. Meu nome é Otávio Braga, 40 anos, dono de uma corretora de seguros, cabelo sempre bem cortado, terno importado, relógio de R$ 15.000 no pulso. Por fora, eu tinha a vida que qualquer homem da minha geração sonha. Empresa própria, carro na garagem, casa no subúrbio, esposa bonita, filha de 4 anos com os olhos mais expressivos que você já viu na vida. Por fora, eu era o homem que deu certo. Por dentro, eu era um mentiroso com dívidas, um ego inflado financiado por cartão de crédito e uma capacidade absurda de acreditar nas minhas próprias mentiras. Isso é o mais assustador, sabe? Não é que eu sabia que estava errado e fazia mesmo assim, é que eu tinha construído uma versão da realidade onde eu era o provedor, o herói, o homem que resolvia tudo, enquanto as contas atrasavam, o cartão recusava no supermercado e a escola da minha filha cobrava mensalidade há 2 meses. Melissa. A minha esposa tinha 31 anos quando tudo isso aconteceu. Cabelos castanhos que ela vivia prendendo num coque porque estava sempre ocupada demais para deixar solto. Olhos expressivos, os mesmos olhos que a Liz herdou. Bonita de um jeito que não precisava de esforço. Bonita de quem não tem tempo de ficar na frente do espelho porque tem demais para fazer. Formada em contabilidade, isso eu sempre soube, mas nunca dei o valor que merecia. Deixa eu te contar por quê. Quando eu casei com a Melissa, eu tinha a corretora crescendo. Ela tinha o emprego dela numa firma de contabilidade. A gente se completava. Depois da Liz nascer, ela decidiu ficar em casa. E eu disse que era ótimo, que eu dava conta, que a empresa ia bem. Isso foi a primeira mentira que eu contei para ela. Não porque eu quisesse enganá-la, mas porque eu precisava acreditar que era verdade. E quando você começa a acreditar nas próprias mentiras, você perde a capacidade de distinguir o que é real do que é aquilo que você precisa que seja real. A corretora ia bem, sim. O faturamento subia todo ano. O problema não era a empresa, era eu. Eu gastava mais do que entrava, ternos importados que eu não precisava, jantares de negócio, que eram mais jantares de ego do que de negócio de verdade. O relógio de 15.000 que eu comprei, porque um cliente comentou o meu antigo era básico demais. O carro financiado como se fosse quitado, porque a aparência do sucesso era mais importante do que o sucesso real. Eu confundi as duas coisas durante muito tempo, e enquanto eu confundia, as contas chegavam, a conta de luz atrasou,
O cartão foi recusado no supermercado, numa tarde de terça-feira, enquanto a Melissa estava com a Liz no carrinho e a moça do caixa repetiu em voz alta: "O senhor tem outro cartão?" Melissa me ligou depois, a voz controlada, sem drama, porque ela nunca fazia drama. Disse: "Otávio, o que está acontecendo com o dinheiro?" E eu disse a frase que eu repetiria muitas vezes naquele ano: "A corretora está passando por um momento. Eu resolvo. Confia em mim." Ela confiou. Durante 3 meses, ela confiou enquanto eu prometia resolver e não resolvia. Porque resolver significaria cortar o terno, devolver o relógio, viver dentro da realidade. E eu não estava pronto para isso. Resolver significaria admitir que o homem bem-sucedido era uma fantasia que eu mantinha às custas da família. Então, a Melissa resolveu por conta própria, sem me avisar, sem fazer cena, sem me dar sermão. Ela simplesmente começou a trabalhar. De dia, cuidava da Liz, levava na escola, buscava, fazia almoço, cuidava da casa e 3 vezes por semana, à noite, trabalhava como garçonete no Le Magnifique, o restaurante francês mais caro da cidade, aquele com lustres de cristal e champanhe, que custa mais do que a cesta básica de uma família. Ela me disse que ia para a academia, depois que ia para a casa da mãe dela. Eu não questionei. Olha que detalhe importante. Eu não questionei. Não porque eu confiava cegamente, mas porque nas noites em que ela estava na academia, eu também não estava em casa. Eu estava fora. Mas a história de onde eu estava nessas noites eu conto daqui a pouco. A Melissa ganhava, entre salário e gorjetas, R$ 4.500 por mês no restaurante. Não era fortuna, mas era a escola da Liz paga, a conta de luz em dia, o supermercado sem constrangimento. Ela segurava a casa com as próprias mãos, enquanto eu fingia que as coisas iam se resolver sozinhas. E a ironia que vai doer em mim pelo resto da vida, é que o restaurante onde ela trabalhava para pagar as contas que eu devia pagar era o mesmo restaurante onde eu levava a Verônica toda quarta-feira, porque o Le Magnifique impressionava, porque mesa VIP, champanhe Moët, lustre de cristal, era o cenário que eu precisava para me sentir o homem que eu fingia ser. E eu nunca perguntei para Melissa onde ela trabalhava à noite. Nunca perguntei, porque eu não queria que ela perguntasse onde eu estava. Verônica tinha 28 anos. Morena, cabelos longos, compradora de uma loja de grife. A gente se conheceu num evento de negócios 5 meses antes de tudo isso acontecer. Eu vou ser honesto contigo. Eu sabia que estava errado desde o primeiro jantar com ela. Eu sabia, mas eu tinha ficado tão bom em criar versões alternativas da realidade que criei uma onde eu merecia aquilo. Onde eu era um homem estressado, incompreendido, sobrecarregado, e a Verônica era o escape. Que história conveniente, não é? Eu pagava os jantares dela com o cartão da corretora. O dinheiro que deveria estar pagando a mensalidade da escola da Liz ia para a garrafa de champanhe que eu pedia toda quarta-feira na mesa 7 do Le Magnifique. Enquanto isso, a garçonete que servia aquela garrafa com as mãos firmes e o rosto profissional dormia no ônibus de volta para casa depois de 10 horas em pé. E eu nunca olhei para o rosto dela uma única vez. Essa é a parte que mais me envergonha. Não a traição em si, que já é grave o suficiente. É o fato de que eu nunca olhei para a garçonete, nunca olhei para o rosto de quem enchia a minha taça. Eu olhava para a garrafa, para Verônica, para a janela com vista para a rua, olhava para tudo, menos para a pessoa que estava de pé ao meu lado, segurando uma garrafa de champanhe que custava mais do que ela ganhava por hora, com as mãos que tremiam por dentro enquanto permaneciam firmes por fora. Na 5ª semana de Melissa, trabalhando no Le Magnifique, o gerente avisou: mesa 7, casal VIP, champanhe Moët já pedido. Ela arrumou o coque, pegou a bandeja e foi. Mas essa história, o que aconteceu naquela noite, o que ela fez e o que eu não percebi, isso fica para o próximo capítulo.
porque preciso que você entenda o tamanho do que eu construí antes de entender o tamanho do que desmoronou. Eu estava de bom humor naquela noite. Isso é o que me mata quando eu penso. Não estava tenso, não estava culpado, não estava com aquela sensação de peso no peito que deveria acompanhar um homem que está traindo a própria esposa enquanto ela trabalha 2 empregos para segurar a família. Não, eu estava de bom humor. Tinha fechado uma apólice grande no fim da tarde. Tinha tomado um uísque no escritório, comemorando sozinho. Tinha mandado mensagem para Verônica. Mesa 7, 8 horas. Aquele champanhe que você gosta. E depois tinha mandado mensagem para Melissa. Amor, hoje eu vou dormir cedo no escritório. Reunião amanhã cedo. 2 mundos paralelos, 2 mensagens. Uma consciência que havia aprendido a se desligar quando precisava. Cheguei ao Le Magnifique às 8h05. O maître me conhecia pelo nome. Eu frequentava toda quarta, era cliente VIP, gorjeta generosa, sempre a mesa 7. A mesa 7 ficava na ala mais reservada do restaurante. Lustres baixos, velas, som de piano vindo de algum lugar que você nunca conseguia identificar direito, como se o piano estivesse tocando dentro das paredes. A janela dava para a rua. Eu gostava de olhar para a rua enquanto conversava, nunca para o corredor de serviço. A Verônica chegou 10 minutos depois. Vestido vermelho decotado, cabelos soltos, perfume que eu reconhecia de longe. Aquele perfume caro que eu pagava, porque ela tinha me pedido uma vez com um sorriso que eu aprendi a não resistir. Ela se sentou do meu lado, não na cadeira da frente. Do lado, encostada em mim, como se o espaço entre 2 pessoas fosse um problema que precisava ser corrigido imediatamente. Eu coloquei a mão na cintura dela. Natural como respirar. 2 meses antes, eu precisava me convencer de que estava certo. Naquela noite, nem isso. A conversa foi leve. Ela tinha tido um dia ruim no trabalho, uma cliente difícil, uma entrega atrasada de um fornecedor italiano. Eu ouvia, comentava, ria nos momentos certos. Eu era bom nisso, em estar presente nas conversas sem estar presente de verdade. Em dar atenção de uma forma que parecia completa, mas era só performance. Eu era um ator que havia decorado o papel tão bem que às vezes esquecia que era ficção. O champanhe chegou. Eu não vi quem trouxe. Ouvi o barulho da rolha, aquele estalo seco e elegante que o Le Magnifique treinava os garçons para fazer sem alarde, sem cerimônia excessiva, só o som limpo do gás escapando. E depois o líquido dourado descendo pela taça da Verônica primeiro, depois pela minha. Eu estava no meio de uma frase quando a taça apareceu na minha frente. Não olhei para cima, disse, deixa a garrafa no balde. Obrigado. E continuei a frase. Eu não olhei para cima. Eu preciso que você entenda o peso dessa frase, porque ela vai aparecer de novo, mais de uma vez, de formas diferentes, em momentos diferentes, e cada vez que ela aparecer vai doer mais do que da vez anterior. Pelo menos é assim que dói em mim agora, olhando de trás para frente com a clareza que a humilhação traz, quando finalmente pousa no seu ombro e não sai mais. Eu não olhei para cima. A Melissa estava a menos de meio metro de mim. As mãos dela, as mãos que eu conhecia, que eu tinha segurado no altar 6 anos antes, que tinham segurado a mão da Liz quando ela deu os primeiros passos, que faziam o café da manhã que eu tomava toda manhã sem agradecer, estavam segurando a garrafa de champanhe que eu tinha pedido para comemorar uma noite com a minha amante. E eu não olhei para cima. O jantar continuou. Entrada de vieiras com manteiga de ervas. Prato principal. Ela pediu o filé, eu o robalo. Mais champanhe, mais conversa. A Verônica me contou de uma viagem que queria fazer. Um fim de semana em Campos do Jordão. Aquele hotel na montanha com lareira no quarto. Eu disse que ia ver uma data. Calculando mentalmente se o cartão corporativo aguentava mais uma despesa que não era despesa corporativa nenhuma. Não percebi nada fora do comum durante todo aquele jantar. Nenhum tremor na voz de quem servia.
Nenhuma hesitação, nenhum sinal. A Melissa foi tão profissional que o restaurante onde ela trabalhava se tornou, naquela noite, o lugar onde ela foi mais invisível para mim do que em qualquer outro momento dos nossos 6 anos juntos. E isso eu entendi muito depois. Não foi fraqueza dela, foi força. Foi uma força que eu não sei se eu teria. Porque enquanto eu estava ali de terno azul, sem peso nenhum na consciência, ela estava em pé ao lado da mesa, segurando uma garrafa, com os dedos ficando brancos de tanto apertar, com uma lágrima que ela limpou disfarçando de suor, com o estômago revirando e as pernas amolecendo, e não deixou escapar uma única palavra. Uma única palavra. Não gritou. Não jogou a garrafa. Não fez a cena que qualquer pessoa no planeta teria o direito de fazer. Eu sei de tudo isso porque ela me contou meses depois, não com raiva, com uma calma que dói muito mais do que a raiva. Me contou que teve 3 segundos para decidir, sair correndo, fazer uma cena ou servir, e que escolheu servir, não porque era fraca, mas porque naqueles 3 segundos ela entendeu que uma cena seria passageira e a prova seria permanente. Ela já estava pensando 10 passos à frente, enquanto eu não conseguia ver nem o passo que estava dando. O que eu não sabia era que depois de sair da minha mesa, ela foi direto para o banheiro de funcionários. Trancou a porta e desmoronou. Chorou agarrada na pia, de raiva, de humilhação, de cansaço acumulado de meses pagando contas que eu devia pagar, de 10 horas em pé, de ver com os próprios olhos o que ela já suspeitava, mas que ganhou uma forma concreta e cruel quando virou o canto da mesa 7 e encontrou o meu rosto. Chorou. E depois lavou o rosto. Recompôs o coque. Passou o rímel de emergência que ela guardava no bolso do avental. Abriu a porta quando a colega bateu chamando para outra mesa e voltou ao salão, porque tinha contas para pagar, e a conta mais cara, a emocional, esperaria até o turno acabar. Eu fiquei no Le Magnifique até quase meia-noite, sobremesa, café, mais uma taça que a Verônica propôs como digestivo. Paguei a conta sem olhar o total, jeito de rico, ou melhor, jeito de quem quer parecer rico e não mede consequência. Dei gorjeta generosa. Saí com a Verônica pelo braço até o estacionamento, coloquei ela no táxi e fui para o meu carro. Mandei mensagem para Melissa. Reunião pesada, dormindo no escritório. Beijo, dá beijo na Liz. Dormi bem naquela noite. Isso também é importante que você saiba. Eu dormi bem. A Melissa pegou o ônibus 00:30, sentou no banco de trás com o celular no colo e leu minha mensagem. Leu sabendo que eu não estava no escritório. Leu sabendo que a reunião era a Verônica. Leu sabendo que o ônibus em que ela estava voltava de um turno de garçonete para pagar as contas que eu gastava em champanhe com outra mulher. Chegou em casa. A dona Elvira dormia no sofá com a Liz no colo. A mãe dela, que ficava quando Melissa trabalhava à noite, que abria mão do próprio descanso para cobrir um buraco que era meu de cobrir. Melissa acordou a mãe com cuidado. Dona Elvira olhou para ela e disse: "Filha, você tá com a cara inchada." E a Melissa disse: "Cansaço." A mãe desconfiou, mas não insistiu, porque mãe sabe quando a filha não está pronta para falar e respeitar esse silêncio é um dos maiores atos de amor que existe. Melissa deitou com a Liz. A Liz dormia com aquela respiração tranquila de criança que não sabe que o mundo dos adultos está desmoronando do lado de fora do quarto. Melissa não dormiu. Olhou para o teto. Não chorou mais. O choro tinha ficado na pia do banheiro do restaurante. O que ficou no lugar do choro foi outra coisa. Algo mais frio, mais firme. Algo que eu, se soubesse o que era, teria ficado apavorado. Ela estava planejando, porque enquanto eu dormia aquela noite sem peso nenhum na consciência, a mulher que eu jurei amar e proteger estava deitada no escuro ao lado da nossa filha decidindo
com uma lucidez que o sofrimento às vezes traz, que ela não ia gritar, não ia implorar, não ia fazer nada que me desse a chance de transformar a história. Ela ia construir um caso, ia documentar, e usar cada quarta-feira que me restava de ignorância como uma peça de um processo que eu nem suspeitava que estava sendo montado. Eu era o homem que não olhava para a garçonete, que olhava só para a garrafa, e a garçonete estava construindo, com as mãos que eu nunca olhei, a demolição cuidadosa de tudo que eu havia fingido ser. Na manhã seguinte, eu acordei no escritório, gravata amassada no sofá, copo de uísque vazio na mesa, o tipo de cena que um homem de 40 anos deveria olhar e sentir vergonha. Eu não senti. Peguei o celular. Vi 2 mensagens da Melissa. Uma de 00:40 dizendo que tinha chegado em casa, outra das 7 da manhã com uma foto da Liz tomando café, com a carinha ainda inchada de sono. Mandei um coração. Tomei banho no banheiro do escritório. Troquei de roupa com a muda que eu mantinha lá, porque havia normalizado a situação a ponto de me preparar logisticamente para ela. E fui pro dia como se nada tivesse acontecido. Porque para mim, nada tinha acontecido. Essa é a parte que eu mais me envergonho de admitir. Não é que eu acordei culpado e ignorei a culpa. É que eu acordei sem ela. A consciência de um homem que mente por tempo suficiente vai se adaptando, vai criando calos nos lugares onde deveria doer. Vai construindo uma arquitetura interna onde tudo faz sentido, porque tudo foi reorganizado para fazer sentido. Eu tinha o compartimento da Melissa, tinha o compartimento da Verônica, tinha o compartimento da corretora, e cada um ficava no seu lugar, com a porta bem fechada, sem se misturar. Eu achava que era bom nisso. Controle, administração. Na verdade, era só dissociação com terno importado. O que eu não sabia era que naquela manhã, enquanto eu tomava café no escritório sem peso nenhum no peito, a Melissa estava fazendo algo que eu nunca teria imaginado que ela fosse capaz. Não porque ela não tivesse inteligência para isso, mas porque eu nunca dei crédito suficiente para essa inteligência. Eu tinha passado 6 anos casado com uma contadora formada, uma mulher que equilibrava a planilha, que entendia de fluxo de caixa, que tinha um raciocínio analítico que eu admirava nos primeiros anos do casamento, e fui deixando de enxergar conforme eu fui achando que o papel dela era outro: cuidar da casa, cuidar da Liz, me esperar. Enquanto eu tomava café, ela estava investigando, não de forma emocional, não com choro ou confronto ou aquela energia destruidora que o desespero traz. De forma cirúrgica, ela acordou, levou a Liz na escola, voltou para casa, sentou na mesa da cozinha com o caderno que ela usava para controlar as contas domésticas, aquele caderno que eu nunca abri, nunca pedi para ver, nunca perguntei como estava. E começou a mapear tudo o que ela sabia, tudo o que suspeitava, tudo o que precisava confirmar. E então, ela foi até a corretora. Chegou com marmita. A desculpa mais simples e mais invisível do mundo. Esposa levando almoço para o marido. Eu não estava, reunião externa. Mas a Sandra estava. Sandra, minha secretária de 7 anos, 42 anos, cabelos curtos, aquela eficiência silenciosa de quem sabe tudo o que acontece num escritório, mas aprende cedo que saber e falar são coisas diferentes. Sandra sempre gostou da Melissa, não de um jeito performático, de que casal lindo, de um jeito real, daquele respeito genuíno que se tem por uma pessoa que você percebe que é boa de verdade. A Melissa sentou na cadeirinha da recepção, tomou café com a Sandra. Conversou sobre a Liz, sobre o calor, sobre uma série que as duas acompanhavam. E então, com a naturalidade de quem está só fazendo conversa, disse: Sandra, como está na empresa? O Otávio está tão estressado ultimamente, eu fico preocupada. A Sandra hesitou. Eu conheço a Sandra. Eu sei exatamente como ela fica quando está segurando uma informação.
Ela olha levemente para baixo, reorganiza alguma coisa na mesa que não precisava ser reorganizada e demora 1 segundo a mais que o normal antes de responder. Melissa também percebeu. Porque Melissa percebe tudo. Eu só não sabia disso. Sandra disse: Melissa, eu não deveria falar. E aí parou. E esse parar no meio foi o suficiente. Porque quando alguém diz, eu não deveria falar, e para, já falou o que precisava falar, o resto é só detalhe. Melissa esperou, sem pressionar. Só esperou com aquele silêncio confortável de quem não tem pressa porque já sabe que a resposta vem. Sandra disse: a corretora está bem, bem mesmo. O faturamento subiu 20% esse ano. Pausa. O Otávio comprou um carro novo mês passado, aquele importado que está na garagem do escritório. O mundo da Melissa parou. Não porque era uma surpresa absoluta, ela já suspeitava que o dinheiro existia, mas porque ouvir em voz alta, de uma fonte que não tinha motivo para mentir, que a empresa cresceu 20% no mesmo ano em que a escola da Liz ficou com mensalidade atrasada, no mesmo ano em que o cartão foi recusado no supermercado, no mesmo ano em que ela começou a trabalhar de garçonete 3 vezes por semana. Isso é diferente de suspeitar. Suspeita é névoa, confirmação é parede. E carro novo. Carro importado na garagem do escritório que ela nunca tinha visto, porque nunca tinha ido até lá, porque eu nunca tinha convidado, porque eu tinha mantido os 2 mundos cuidadosamente separados. Sandra percebeu que tinha ido longe demais. Disse: desculpa, eu... E a Melissa fez a coisa mais inteligente que podia ter feito. Sorriu. Um sorriso calmo, sem drama, sem acusação. Disse: tá tudo bem, Sandra. Obrigada pelo café. Deixou a marmita na mesa. Saiu. Andou até o carro. Sentou. Ficou parada por alguns minutos, com as mãos no volante, sem ligar o motor. Não chorou. O choro tinha ficado na pia do banheiro do Le Magnifique na noite anterior, e ela tinha decidido, sem nem formular essa decisão em palavras, que não havia mais espaço para choro. Havia espaço para ação. Ligou o motor e foi até um endereço que ela tinha pesquisado no celular naquela madrugada, enquanto eu dormia sem culpa no sofá do escritório. O escritório da doutora. Patrícia Mourão ficava num edifício comercial discreto, 12º andar, sem aquela ostentação de escritório de advocacia que quer intimidar. Sala funcional, estante com processos, mesa limpa, 2 cadeiras de couro na frente. Doutora Patrícia tinha 45 anos, cabelos grisalhos que ela não tingia por escolha e não por descuido. Óculos redondos, uma qualidade de atenção no olhar que faz a pessoa na cadeira da frente sentir que cada palavra que diz está sendo pesada com precisão. Especialização. Divórcios com ocultação de patrimônio. Não era a advogada mais cara da cidade, era a mais estratégica, e a Melissa tinha feito pesquisa o suficiente para saber a diferença. Melissa contou tudo. Com aquela organização de contadora que eu nunca valorizei, cronológica, factual, sem melodrama. O casamento, as dívidas escondidas, o cartão recusado, a decisão de trabalhar como garçonete, a noite anterior, a visita à corretora, o carro na garagem, o faturamento de 20%. Doutora Patrícia ouviu sem interromper. Fez anotações. Quando Melissa terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Aquele silêncio de quem está organizando o que ouviu em categorias jurídicas. Depois disse: Melissa, a situação é clara. Ocultação de patrimônio, relação extraconjugal com despesas documentáveis, abuso financeiro conjugal. Eu preciso de provas. Você tem... E foi nesse momento que Melissa disse a frase que, quando ela me contou meses depois, me fez entender de verdade o tamanho da burrice que eu tinha praticado durante todos aqueles meses. Eu trabalho no restaurante onde ele janta com a amante toda quarta-feira. Ele não sabe. Eu uso uniforme e coque. Ele não olha para a garçonete, ele olha para a garrafa. Doutora Patrícia parou.
Colocou a caneta na mesa. Olhou para Melissa com uma expressão que devia ser rara naquele rosto acostumado a histórias difíceis. Disse: "Você está me dizendo que serve champanhe para o seu marido e para a amante dele uma vez por semana?" Melissa disse: "Estou. Ele nunca me reconheceu." Doutora Patrícia ficou em silêncio de novo, mais longo dessa vez. Depois disse, com uma voz que tinha perdido um pouco da neutralidade profissional e ganhado algo mais humano: "Melissa, em 20 anos de advocacia, eu já ouvi muita coisa. Muita coisa mesmo, mas isso é a história mais corajosa e mais triste que eu já ouvi nessa cadeira, e vai ser a prova mais forte que eu já levei para um juiz." Melissa não sorriu, não comemorou. Perguntou: "O que eu preciso fazer?" Doutora Patrícia foi direta: documentar tudo. Cada quarta-feira, cada garrafa de champanhe, cada nota fiscal, cada imagem possível obtida dentro dos limites do que era permitido naquele ambiente de trabalho. Extratos bancários que comprovassem o fluxo de gastos versus a situação doméstica. Testemunhos de quem pudesse confirmar o padrão, sem precisar de espetáculo, só consistência. Melissa ouviu cada instrução com a atenção de uma aluna que sabe que a prova é importante. Fez perguntas precisas. Saiu do escritório com um acordo de honorários que cabia no que ela ganhava de gorjeta, uma lista de tarefas e uma clareza de propósito que eu, no meu sofá de escritório naquela mesma manhã, não teria conseguido nem imaginar que existia. Buscou a Liz na escola às 5 da tarde, levou no parquinho. Ficou sentada no banco de praça vendo a filha escorregar, subir, escorregar de novo, aquela energia inesgotável de criança de 4 anos que trata cada descida de escorregador como se fosse uma conquista nova. A Liz chamou: "Mãe, olha!" Melissa olhou. Sorriu de verdade, um sorriso que não tinha nada de performance, que era só mãe vendo filha feliz, que existia completamente separado de tudo o que estava acontecendo em volta. Eu liguei às 6. Disse que estava saindo do escritório, que chegava para jantar. A Melissa disse ótimo, que tinha feito macarrão. Eu cheguei. Beijei a Liz, sentei à mesa, comi o macarrão. Falei de um cliente difícil. Perguntei como tinha sido o dia da Melissa. Ela disse: "Normal. Levei a Liz no parquinho." Eu disse: "Que bom." E continuei comendo. Normal. Disse que foi normal. Naquele mesmo dia, ela tinha descoberto o carro escondido. Tinha contratado uma advogada especializada em destruir financeiramente maridos que ocultam patrimônio e tinha montado um plano que nos próximos meses ia desmontar peça por peça tudo o que eu havia construído sobre mentiras. E eu estava sentado na minha cozinha achando que o dia tinha sido normal. Porque eu nunca olhei. Não olhei para a garçonete, não olhei para a esposa, não olhei para a mulher que estava sentada do outro lado da minha mesa de jantar, com os olhos expressivos que a Liz herdou, mastigando o macarrão com uma tranquilidade que não era resignação. Era estratégia. Eu olhava para minha taça, sempre para minha taça. E enquanto eu olhava para a taça, ela enchia o caderno de anotações com tudo o que ia ser usado para me provar, num tribunal, que eu era exatamente o homem que eu fingia que não era. Eu tenho uma teoria sobre mentiras. Não as grandes, não aquelas que você planeja com cuidado e ensaia na frente do espelho. As pequenas, as do cotidiano, aquelas que você conta com tanta naturalidade que com o tempo param de parecer mentiras e começam a parecer só versões alternativas da verdade. Reunião amanhã cedo. Dormindo no escritório. A corretora está passando por um momento. Essas são as perigosas. Porque a grande mentira, você ainda sente o peso quando fala. A pequena já saiu da boca antes de você perceber que estava mentindo. Eu tinha me tornado fluente nessa língua. Falava mentira pequena como quem fala o próprio nome, sem pensar, sem hesitar, sem o menor tremor na voz.
E foi exatamente essa fluência que me impediu de perceber o que estava acontecendo nas 6 quartas-feiras seguintes. Porque eu estava tão ocupado sendo convincente que nunca parei para observar. Nunca parei para notar que a garçonete da mesa 7 estava lá toda semana. Nunca parei para perceber que ela nunca errava o pedido. Nunca precisava que eu repetisse. Nunca demorava além do necessário. Nunca parei para olhar para cima. A primeira quarta-feira depois da noite em que tudo começou foi idêntica às anteriores do meu ponto de vista. Mesa 7. Verônica de azul dessa vez, cabelos presos. Um colar novo que eu não perguntei de onde tinha vindo, mas que eu provavelmente paguei sem saber. Champanhe e moete. O piano ao fundo. Ala VIP com aquela iluminação que faz tudo parecer mais elegante do que é, inclusive as pessoas, inclusive as escolhas, inclusive os homens que deveriam estar em casa e estão ali, gastando dinheiro que não é deles em mulher que não é a esposa. O champanhe chegou. Eu ouvi a rolha, não olhei para cima. Disse obrigado pro ar. O que eu não sabia era que do outro lado da garrafa, a Melissa estava com o celular do Lucas no bolso do avental. Lucas, o garçom colega dela, 25 anos, aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, esse menino vai longe, porque tem uma qualidade de presença que não combina com a idade. Ela tinha contado tudo para ele numa noite na Copa, depois de um turno pesado, quando a exaustão baixou a guarda o suficiente para deixar escapar as lágrimas que ela segurava desde a semana anterior. Lucas ouviu. Não interrompeu, não deu conselho, não fez aquela coisa que as pessoas fazem de transformar o sofrimento do outro numa oportunidade de falar de si mesmo. Só ouviu. E quando ela terminou, disse apenas, o que você precisa que eu faça? Essa pergunta, eu penso muito nessa pergunta. Um homem de 25 anos, garçom, que mal conhecia a Melissa, olhou para a situação dela e a primeira coisa que saiu foi, o que você precisa que eu faça? Enquanto eu, o marido, o pai da filha dela, o homem que tinha jurado na frente de um padre e de 200 pessoas que ia cuidar dela. Eu estava do outro lado do restaurante pedindo champanhe sem olhar para cima. Lucas começou a gravar nas quartas seguintes, com descrição de quem conhece o próprio ambiente de trabalho, de quem sabe exatamente onde estão as câmeras, onde estão os ângulos mortos, onde um celular no bolso consegue capturar sem ser notado. Ele não precisava de muito, precisava de consistência. Prova não é espetáculo. Prova é padrão documentado. Segunda quarta-feira. Otávio Braga, mesa 7. Champanhe moé. Mão na cintura de mulher que não é a esposa. Cartão corporativo no pagamento. Gravado. Terceira quarta-feira. Os dois de mãos dadas durante o jantar inteiro. Otávio beijando Verônica quando o sobremesa chegou. Aquele beijo levinho, casual, de casal que se sente em casa no lugar, que não tem mais a consciência de estar fazendo algo errado, porque a repetição embotou até o senso de risco. Gravado. Quarta-feira. Eu trouxe um presente. Uma caixinha pequena, embrulhada em papel dourado, que coloquei do lado do prato de Verônica antes de ela sentar. Ela abriu com aquele sorriso de quem já esperava, mas fingia surpresa. Teatro que eu alimentava porque precisava que fosse real. Dentro, uma pulseira de ouro, fina, delicada, com um fecho de coração. Melissa reconheceu a pulseira antes de Verônica terminar de colocar no pulso. Era a pulseira que a mãe dele deu para ele dar para a esposa. Essa frase, quando a Melissa me contou, entrou em mim como uma faca que não corta rápido. Aquelas facas cegas que rasgam em vez de cortar. A minha mãe tinha dado aquela pulseira para mim 3 anos antes. Tinha colocado na minha mão com aquela seriedade dela de ocasiões importantes e dito, essa era da sua avó, é para Melissa. Eu tinha guardado numa gaveta do escritório, dizendo para mim mesmo que ia dar num momento especial. O momento especial nunca chegou. A gaveta virou depósito de coisas que eu empurrava para frente.
E em algum momento que eu não sei precisar, a pulseira da minha avó, destinada à minha esposa, virou presente para minha amante. Melissa ficou parada olhando. Lucas, que estava perto, percebeu a mudança na postura dela. Aquele enrijecimento sutil de quem recebe uma informação que confirma o pior que imaginava, mas ainda assim dói como se fosse novidade. Ele se aproximou depois e perguntou em voz baixa se ela estava bem. Ela disse sim, mas anotou a pulseira no caderno naquela noite com uma precisão que a doutora Patrícia descreveu depois como a prova mais pessoal do processo. Gravado. Pulseira identificada. Anotado. Quinta, quarta-feira. Eu cheguei mais cedo que o normal. Verônica atrasou 30 minutos. Fiquei sozinho na mesa 7, com uma taça de vinho esperando, mexendo no celular. Aquela impaciência de homem que não está acostumado a esperar. Melissa me serviu água sem que eu pedisse, porque ela sabia de 6 anos de casamento que eu sempre queria água enquanto esperava. Eu peguei o copo sem olhar. Disse obrigado pro ar. Continuei no celular. Ela ficou parada por 1 segundo a mais do que o necessário. Eu não notei. Lucas, que observava de longe, me contou isso depois, que ela ficou aquele segundo olhando para mim com o rosto que ele descreveu como a expressão de alguém que está memorizando alguma coisa para não esquecer nunca mais. Depois girou o calcanhar e foi embora. Eu continuei no celular esperando a Verônica. Sexta, quarta-feira. Beijo na saída. Na porta do restaurante, no momento de ir embora, eu e Verônica nos despedimos do jeito que casais se despedem quando estão confortáveis demais para se preocupar com quem vê. Lucas estava perto da saída finalizando uma comanda. Gravou. Rosto de Otávio Braga, claramente identificável. Rosto de Verônica. Beijo. Restaurante ao fundo com o nome iluminado na parede. Data e hora no arquivo. Enquanto tudo isso acontecia às quartas-feiras, nos outros dias da semana, a Melissa estava construindo a segunda frente do processo. Pediu ao gerente do Le Magnifique as notas fiscais das mesas VIP das últimas semanas. Justificou como controle de gorjetas, que era uma prática comum entre os garçons mais organizados. O gerente deu sem suspeitar nada. Melissa levou para casa, abriu o caderno de contabilidade e fez o que ela sabia fazer melhor que qualquer coisa. Somou. Em 6 quartas-feiras, eu tinha gasto 14.800 no Le Magnifique, R$ 14.800, em champanhe, em jantar, em presente, em gorjeta generosa de homem que quer parecer grande. No mesmo período, Melissa tinha ganhado 2.700 de gorjetas naquele mesmo restaurante, servindo, entre outras mesas, a minha. Ela colocou os 2 números lado a lado no caderno. Ficou olhando para eles por um tempo. Não sei quanto tempo. Ela me contou que não conseguia parar de olhar porque havia algo naquela justa posição que era ao mesmo tempo absurdo e absolutamente preciso. O homem gastando 14.000 com a amante. A esposa ganhando 2.700 servindo o homem, no mesmo lugar, nas mesmas noites. Levou tudo para a doutora Patrícia numa tarde de quinta-feira. Notas fiscais organizadas por data, valores somados, vídeos transferidos do celular do Lucas, descrição detalhada da pulseira com fotos tiradas de longe, mas suficientes. Linha do tempo completa das 6 semanas. Patrícia recebeu o material, organizou na mesa, leu com aquela atenção dela de cada palavra pesada com precisão. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois olhou para Melissa e disse: eu tenho provas suficientes aqui para pedir divórcio litigioso com culpa exclusiva, partilha desigual por ocultação de patrimônio, pensão para você e para Liz e danos morais por abuso financeiro conjugal. Pausa. Mas eu quero mais uma coisa. Eu quero que ele descubra que era você, na mesa, servindo. E eu quero que ele descubra na frente dela. Melissa ficou quieta. Patrícia continuou. Na próxima quarta-feira, em vez de servir e sair, você serve e fica.
E quando ele pedir a conta, você entrega. E diz o que precisa ser dito. Melissa perguntou o que exatamente deveria dizer. Patrícia disse que isso era com ela, que havia coisas que uma advogada planejava e havia coisas que só uma esposa sabia como dizer. Que o impacto de um momento assim não vinha do roteiro, vinha da verdade de quem falava. E que a verdade da Melissa naquele momento, depois de 6 semanas servindo champanhe para o próprio marido sem ser reconhecida, tinha um peso que nenhuma frase elaborada conseguiria carregar melhor do que a simplicidade. Melissa voltou para casa, deu banho na Liz, fez jantar. Quando eu cheguei naquela noite, porque naqueles dias entre as quartas eu era o marido presente, o pai carinhoso, o homem que chegava para jantar e perguntava como tinha sido o dia. Ela estava na cozinha mexendo uma panela com aquela calma que eu havia interpretado durante semanas como normalidade e que era, na verdade, a calma de quem sabe exatamente o que vem a seguir. Eu sentei, comi, falei de trabalho, brinquei com a Liz antes de dormir, assisti televisão até tarde. A Melissa estava do meu lado no sofá. A qualquer momento durante aquela noite, se eu tivesse parado de olhar para a tela e olhado para ela de verdade, não o olhar distraído de convivência, mas o olhar de realmente ver uma pessoa, eu teria notado. Não sei o que exatamente, mas alguma coisa no ângulo dos ombros, na qualidade do silêncio, no jeito que ela segurava a xícara de chá com as 2 mãos. Mas eu não parei. Fui dormir às 11. Dormi bem, como sempre. A Melissa ficou acordada escrevendo. Um bilhete. Pequeno, à mão, com a letra organizada de contadora que ela era. Escreveu, releu, rasgou. Escreveu de novo. Rasgou. Na terceira versão ficou olhando por um tempo. Dobrou com cuidado. Guardou na bolsa. Na quarta-feira seguinte, esse bilhete ia dentro de um porta-contas de couro com uma nota fiscal de R$ 1.200. E ia mudar tudo. Eu me lembro do cheiro daquela noite. Isso é o detalhe mais estranho. Não me lembro do que a Verônica estava vestindo, não me lembro do que pedi de prato principal, não me lembro de nenhuma das conversas que tivemos durante o jantar. Mas me lembro do cheiro. Aquele mix específico do Le Magnifique que eu havia associado a noites boas. Manteiga derretida vinda da cozinha, vela de cera branca queimando na mesa, o champanhe com aquele aroma levemente amendoado que sobe antes mesmo da primeira taça. Eu me lembro do cheiro porque foi a última vez que ele significou algo diferente do que significa hoje. Hoje, quando penso naquele cheiro, o estômago vira. Naquela noite, eu entrei pelo salão como se fosse mais uma quarta-feira. Porque para mim, era. Eu não sabia que a Melissa tinha chegado mais cedo que o normal. Não sabia que ela e o Lucas tinham conversado na Copa antes do início do turno, que ele tinha confirmado que o celular estava carregado e posicionado, que os dois tinham combinado cada detalhe com a precisão silenciosa de pessoas que sabem que não há margem para erro. Não sabia que ela tinha o bilhete dobrado no bolso do avental desde o começo da noite. Aquele bilhete que ela tinha escrito e rasgado 2 vezes antes de encontrar as palavras certas. Não sabia de nada. Entrei, cumprimentei o maître pelo nome, como sempre. Fui até a mesa 7, sentei de frente para a janela. A Verônica chegou 15 minutos depois. Não me lembro da roupa, como eu disse. Me lembro que ela estava de bom humor, falando de alguma coisa que tinha acontecido no trabalho, alguma situação com uma cliente, aquele tipo de história que você ouve e ri nos momentos certos, sem precisar estar totalmente presente. Eu estava presente o suficiente. Sempre estava presente o suficiente, nem mais nem menos. O mínimo necessário para manter a ilusão funcionando. O champanhe chegou. Eu ouvi a rolha. Não olhei para cima. Disse obrigado pro ar, como sempre fazia, como havia feito todas as quartas-feiras anteriores. A taça da Verônica foi servida primeiro, depois a minha. Eu peguei a taça, brinquei com ela de leve, o gesto automático de quem está confortável demais no próprio erro para sentir o chão se movendo. O jantar foi longo naquela noite.
Não porque havia mais coisa para dizer, mas porque eu estava com aquela preguiça boa de fim de semana que chega às vezes numa quarta-feira, quando a semana foi boa e o corpo decide que merece desacelerar. Pedi sobremesa, coisa que nem sempre fazia. Café depois, mais meia taça de champanhe que havia sobrado na garrafa. A Verônica falou de Campos do Jordão de novo. O fim de semana na montanha que eu tinha prometido ver uma data e nunca tinha visto. Eu disse que ia resolver na semana seguinte. Mais uma promessa jogada para o futuro onde todas as minhas intenções iam morrer sem virar ação. Em algum momento perto das 10h30, eu levantei a mão. O gesto universal de quem quer encerrar a noite. Pode trazer a conta, por favor? Não olhei para quem eu pedi. Nunca olhava. Continuei conversando com a Verônica enquanto esperava. Ela estava falando de alguma coisa. Não me lembro do quê. Me lembro que eu estava meio de lado na cadeira, relaxado, com a taça vazia na mão, aquela postura de homem que se sente dono do espaço que ocupa. Me lembro que o piano ao fundo estava tocando alguma coisa lenta, daquelas músicas sem nome que existem só para preencher o silêncio elegante de restaurantes caros. Me lembro da vela na mesa chegando perto do fim, a chama mais baixa, oscilando. Ouvi os passos se aproximando, o som familiar do porta-contas de couro sendo colocado na mesa. Estendi a mão sem olhar. Abri. Vi a nota fiscal primeiro, R$ 1.200. Passei o olho rápido como sempre fazia. Não pelo valor, o valor nunca me preocupava. O cartão corporativo absorvia tudo sem reclamar. Ia fechar o porta-contas, pegar o cartão, encerrar a noite. E então vi o papel dobrado. Aquilo era incomum. Porta-contas não vinha com papel dobrado. Franzi a testa, aquela confusão pequena de quem encontra algo fora do padrão esperado. Peguei o papel. Abri. A letra eu reconheci antes de ler a primeira palavra. Aquela letra organizada, inclinada levemente para a direita, com os T cruzados de forma precisa e as letras maiúsculas ligeiramente maiores que o necessário. Eu conhecia aquela letra. Tinha visto ela em bilhetes de café da manhã, em listas de compras, em cartões de aniversário, em recados deixados na geladeira. Eu conhecia aquela letra de 6 anos de casamento. Li. Otávio, eu sou a sua garçonete há 7 quartas-feiras. E a sua esposa há 6 anos. A conta do jantar está aqui. A conta do casamento chega amanhã pelo meu advogado. Melissa. O tempo fez uma coisa estranha. Não parou. Isso seria poético demais para um momento que não tinha nada de poético. Ele ficou lento. Cada segundo se esticando além do tamanho normal, como se o meu cérebro precisasse de mais tempo para processar o que os olhos estavam mandando. Li de novo. Uma vez. 2. As palavras não mudavam. Continuavam sendo as mesmas palavras, na mesma letra, dizendo a mesma coisa impossível. Levantei o olhar. E vi a Melissa. Não como garçonete. Não como a funcionária invisível que havia servido minha mesa 7 quartas-feiras seguidas, sem que eu tivesse dado ao meu cérebro a informação de que havia um rosto ali. Eu vi a Melissa, o rosto que eu conhecia, os olhos expressivos que a Liz herdou, o coque que ela prendia quando estava ocupada demais para deixar o cabelo solto, o uniforme preto que de repente fez sentido de um jeito que destruiu tudo ao mesmo tempo, cada peça do quebra-cabeça encaixando de uma vez só, com uma velocidade que o corpo não consegue acompanhar. O sangue saiu do meu rosto. Eu senti isso acontecer, aquele frio que começa na testa e desce, aquela leveza ruim na cabeça de quando o corpo entende algo que a mente ainda está tentando recusar. A taça estava na minha mão. Minha mão soltou. Não foi uma decisão, foi o corpo abandonando a coordenação motora quando os sistemas mais fundamentais foram sobrecarregados. A taça caiu. Estilhaçou no chão com aquele som que num restaurante silencioso é muito mais alto do que deveria ser. Algumas cabeças viraram. A Verônica. Otávio, o que foi?
Eu não respondi. Não conseguia desviar o olhar da Melissa. E a Melissa não desviou o olhar de mim. 7 semanas olhando para o chão, para o balde de gelo, para a garrafa, para qualquer lugar menos para o meu rosto. E agora ela estava me olhando nos olhos, com uma steadiness que eu não sabia que existia dentro de um ser humano. Sem raiva explodindo, sem lágrimas, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito, porque eu entendi naquele momento que essa calma tinha sido construída, que ela havia custado algo, que havia sido escolhida com cuidado, como se escolhe uma arma precisa, em vez de uma que apenas faz barulho. Ela disse: "Boa noite, senhor. Espero que o champanhe tenha sido do seu agrado. O meu advogado entra em contato amanhã." A voz, firme, profissional, com aquele sotaque de quem aprendeu a controlar cada camada da própria expressão, nem fria nem quente, precisa, como a letra do bilhete, como tudo que ela havia feito nas últimas semanas. Virou. Caminhou pelo salão sem pressa, sem olhar para trás. Chegou até o gerente, entregou o avental dobrado com cuidado. Aquele cuidado que não era para o avental, era para si mesma. Era o gesto de uma mulher que está encerrando um capítulo com a dignidade que o capítulo não mereceu, mas ela merecia. Disse alguma coisa para o gerente que eu não ouvi. O gerente fez um gesto de surpresa. Ela acenou com a cabeça, agradeceu e caminhou pela porta dos funcionários. A Verônica estava me olhando. "Otávio, quem é essa mulher?" Eu não respondi de imediato. Estava olhando para o bilhete ainda aberto na minha mão, para a letra que eu conhecia, para a data que estava implícita em cada linha, 6 anos de casamento, 7 semanas de serviço, uma conta que havia chegado com precisão de quem sabe exatamente o que está cobrando. É a minha esposa. O silêncio que veio depois dessa frase foi diferente de todos os silêncios que eu havia praticado nos últimos meses. Não era o silêncio confortável de compartimentos separados. Era o silêncio de quando os compartimentos todos desabam ao mesmo tempo, e o que sobra é só entulho e a consciência nua de tudo que você construiu em cima de nada. Verônica ficou olhando para mim, com uma expressão que foi mudando enquanto eu observava. Surpresa primeiro, depois confusão, depois algo que eu só consegui identificar como o momento exato em que uma pessoa entende que foi tão enganada quanto achava que estava enganando. Ela pegou a bolsa, levantou, não disse nada, pelo menos não naquele momento no restaurante. Saiu. Eu fiquei sozinho na mesa 7, com o bilhete na mão, com os cacos da taça ainda no chão, porque ninguém havia chegado para varrer. Ou talvez tenham chegado e eu não percebi. Com a nota fiscal de R$ 1.200 que o cartão corporativo pagaria no dia seguinte e que era, de longe, o gasto mais barato daquela noite. Do lado de fora, no estacionamento, o Lucas estava esperando a Melissa com o celular. "Gravei tudo", ela disse. "Manda para a doutora Patrícia, agora." E ligou para Dona Elvira. Disse que ia demorar um pouco. Disse que amanhã tudo mudava. Eu ainda estava na mesa 7 quando o maître se aproximou discretamente e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Olhei para ele. Pela primeira vez em 7 semanas, eu estava olhando para alguém do restaurante de verdade. Não para o que estava sendo servido, não para a garrafa, não para a janela, para o rosto. E o rosto do maître tinha aquela expressão treinada de neutralidade profissional que mal escondia o que estava embaixo, que era a expressão de um homem que sabia exatamente o que havia acabado de acontecer naquela mesa. Paguei a conta. Saí. No carro, no estacionamento escuro, fiquei parado por um tempo com as chaves na mão, sem ligar o motor. Tentei organizar os pensamentos e não consegui. Porque pensamento pressupõe estrutura, e a estrutura toda havia desmoronado com o barulho de uma taça de cristal no chão de um restaurante francês numa quarta-feira à noite. 7 quartas-feiras. Ela havia estado ali 7 quartas-feiras, havia servido o champanhe, havia ouvido as conversas, havia visto os beijos, os presentes, o cartão corporativo, a pulseira da minha avó no pulso de outra mulher. Havia limpo lágrima disfarçando de suor.
Havia voltado ao salão, depois de chorar na pia do banheiro de funcionários, porque tinha contas para pagar. Havia documentado tudo, havia contratado advogada. Havia construído o caso inteiro, enquanto eu dormia bem todas as noites, sem o menor peso na consciência. E eu nunca olhei para cima. Na manhã seguinte, eu acordei com o celular vibrando na mesinha de cabeceira. Não era a Melissa, era o meu advogado. Ele havia recebido a intimação antes mesmo de eu ter tomado café. Isso me disse tudo sobre a velocidade com que a doutora Patrícia havia trabalhado. Protocolo na primeira hora do dia, notificação antes das 9 da manhã, sem espaço para eu respirar, reorganizar, construir defesa emocional. Estratégia. A mesma estratégia que havia sido aplicada em cada detalhe das últimas 7 semanas. Sentei na cama. Li a intimação no celular que o meu advogado havia encaminhado. Divórcio litigioso. Culpa exclusiva. Provas de traição documentadas em vídeo ao longo de 7 semanas. Provas de ocultação de patrimônio. O carro importado na garagem do escritório, o faturamento da corretora versus o estado das contas domésticas. Provas de abuso financeiro conjugal, esposa trabalhando 2 empregos, enquanto o marido utilizava recursos da empresa para gastos pessoais com terceiros. Pedido de danos morais. Partilha desigual, pensão alimentícia para a filha menor, pensão para a esposa durante período de transição. Cada linha era uma quarta-feira, cada parágrafo era uma garrafa de champanhe, cada pedido era uma conta que eu havia empurrado para o futuro até o futuro chegar com juros. Liguei para Melissa, não atendeu. Liguei de novo, não atendeu. Mandei mensagem. Melissa precisa falar. Ficou no entregue, não no lido. Ela havia decidido que não havia mais nada que eu pudesse dizer que chegasse antes do que o advogado dela já havia dito por escrito, com linguagem jurídica, com provas anexadas, com a frieza de um processo que não tem espaço para explicação ou arrependimento tardio. Liguei para o meu advogado. Ele atendeu com aquela voz de quem já leu tudo. E está organizando como entregar a notícia sem que o cliente desmorone completamente. Disse: Otávio, eu vi os documentos. Eles têm vídeos de 7 semanas, notas fiscais detalhadas, testemunho do colega de trabalho dela, identificação de bem ocultado e histórico financeiro comparativo entre os gastos seus e a situação doméstica. Você não tem defesa viável. Se for para o tribunal, você perde tudo e ainda paga danos morais que podem ser substanciais, dado o contexto específico desse caso. Eu perguntei, que contexto específico? Ele ficou 1 segundo em silêncio antes de responder. O contexto de que a sua esposa trabalhou como garçonete no mesmo restaurante onde você levava a amante, serviu champanhe para você 7 vezes sem ser reconhecida, e documentou tudo durante esse período. Otávio, um juiz vai ouvir esse histórico e o dano moral vai ser calculado no teto. Isso não é caso para tribunal, é caso para acordo. Desliguei. Fiquei sentado na beira da cama por um tempo que não sei medir. Tinha aquela sensação física de algo que não era bem dor, mas ocupava o mesmo espaço. Um peso distribuído pelo peito, pelos ombros, pela base do pescoço. A sensação de um homem que construiu uma casa de mentiras e ficou surpreso quando ela desabou, como se mentiras tivessem alguma vez sustentado algo por mais tempo do que o necessário para fingir que sustentavam. Fui até a casa. Precisava ver a Melissa. Precisava dizer alguma coisa. Não sabia o quê, mas precisava. Toquei a campainha. A porta abriu. Dona Elvira, 58 anos, cabelos brancos, avental de cozinha, aquela expressão de mãe que passou a vida inteira aprendendo a identificar exatamente quem prejudicou a filha e exatamente o tamanho do prejuízo. Ela me olhou de cima a baixo, com uma calma que era mais intimidadora do que qualquer grito. Depois disse, com a voz mais serena e mais cortante que eu já ouvi na vida: A Melissa não quer ver você.
Eu, como mãe, tenho uma vontade enorme de jogar água quente na sua cara. Mas eu sou cristã, então eu vou só fechar a porta. E fechou. Fiquei na calçada, com o sol da manhã no rosto e a porta fechada na cara e a consciência tardia de que a mulher que havia aberto aquela porta tinha criado a Melissa, havia ensinado a ela tudo o que ela sabia sobre dignidade, sobre segurar a dor sem deixar a dor te dobrar, sobre trabalhar quando o mundo deve a você em vez de ficar esperando que o mundo pague. O que a Melissa havia feito nas últimas 7 semanas tinha a impressão digital da dona Elvira em cada decisão. Liguei para Verônica. Ela atendeu no segundo toque, o que me disse que estava esperando a ligação, que havia passado a noite anterior processando o que havia descoberto no restaurante. Comecei a falar. Disse que precisava explicar, que a situação era complicada, que as coisas não eram exatamente. Ela interrompeu. Não precisa, eu já sei tudo. O restaurante inteiro sabe desde ontem. Eu fui a última a saber. Pausa. E eu não quero mais falar com você. Porque se você mentiu para ela durante 6 anos, mentiu para mim durante 5 meses. E eu não sou o tipo de mulher que fica com homem que mente assim. Não por moral, por autopreservação. Homem que trai com facilidade, trai de novo com a mesma facilidade. Eu não preciso disso. Desligou. Eu havia perdido as 2 no mesmo dia. Num intervalo de menos de 12 horas, a esposa de 6 anos e a amante de 5 meses haviam chegado à mesma conclusão por caminhos completamente diferentes. Que eu não era o homem que eu fingia ser, e que fingir tinha um custo que nenhuma das 2 estava disposta a continuar pagando. O processo avançou com uma velocidade que me pegou despreparado. Embora não devesse, eu havia visto como a Melissa operava nas últimas semanas. Havia visto a precisão, a documentação, a estratégia. A doutora Patrícia negociava sem emoção e sem recuo. Melissa ficaria com a casa, com o carro da família, com pensão alimentícia para Liz calculada sobre o faturamento real da corretora, não sobre o salário declarado que eu havia manipulado para parecer menor. Com 60% dos bens adquiridos durante o casamento justificados pela ocultação comprovada de patrimônio. Meu advogado tentou negociar para baixo em 3 pontos diferentes. Cada vez que tentava, a doutora Patrícia respondia com um documento novo. Uma nota fiscal, um extrato, um trecho de vídeo. Cada tentativa de reduzir o acordo resultava em mais evidência entrando na mesa. Era como tentar apagar fogo jogando mais lenha. Na última sessão de negociação, a doutora Patrícia disse para mim diretamente, olhando para mim, não para o meu advogado. Doutor Otávio, a sua esposa serviu champanhe 7 vezes para o senhor e para a amante no restaurante onde ela trabalhava para pagar as contas que o senhor não pagava. Se isso for para um juiz, o dano moral vai ser maior que os bens. Aceita os termos. Aceitei. Sem alternativa real. Sem saída que não fosse pior, sem o menor espaço que eu não havia fechado eu mesmo com cada mentira, cada quarta-feira, cada garrafa de champanhe pedida sem olhar para cima. Quando a Melissa recebeu a confirmação do acordo, estava no escritório da doutora Patrícia. A advogada a abraçou, coisa que eu imagino que era incomum naquele escritório funcional distante com processos e mesa limpa. Melissa agradeceu com aquela objetividade dela que não era frieza. Era só a forma que ela havia aprendido a existir quando o terreno embaixo dos pés era instável. Disse que ia buscar a Liz na escola, que na segunda-feira começava um emprego novo. Patrícia perguntou onde. Melissa disse, na corretora do ex-marido. A Sandra havia oferecido. Administração. Patrícia ficou olhando para ela por um segundo. Riu. Um riso curto, genuíno, daqueles que escapam antes que a profissionalidade consiga segurar. Disse, você vai trabalhar na empresa dele? Melissa respondeu com a calma de quem diz uma verdade simples que não precisa de nenhum adorno para ser devastadora. Não, eu vou trabalhar na empresa que agora é 60% minha. Saiu.
buscou a Liz. A Liz correu para o abraço dela com aquela energia de criança que não calibra o entusiasmo. Braços abertos, impulso total, sem reserva. Melissa a pegou no colo e ficou assim por mais tempo que o normal, com o rosto no cabelo da filha, com os olhos fechados, com a respiração se normalizando de um jeito que levou semanas para acontecer. Eu soube de tudo isso depois. Soube porque a Melissa me contou meses mais tarde, com aquela honestidade direta dela, que nunca foi crueldade. Foi só recusa de proteger alguém que não havia protegido nada. E enquanto ela contava, eu ouvi com o tipo de atenção que deveria ter praticado durante 6 anos, e só aprendi quando já não havia mais nada para salvar. Só a Liz. A Liz ainda havia. E talvez aprendi tarde demais. Seja a única conta que realmente importava desde o começo. 6 meses depois, eu ainda não havia me acostumado com o silêncio do apartamento. Não o silêncio de madrugada, aquele que sempre existiu em qualquer lugar. O silêncio específico de um espaço onde não há criança. Sem o barulho de pratinho de plástico caindo no chão da cozinha. Sem a voz da Liz chamando do quarto às 6:30 da manhã, com aquela urgência de criança que não entende que 6:30 da manhã de sábado é diferente de 6:30 de dia de semana. Sem o som da televisão passando desenho enquanto eu tomava café. O apartamento era silencioso, de um jeito que eu não sabia que silêncio podia ser. Não como ausência de barulho, mas como presença constante de tudo que havia sido perdido. Eu havia saído da casa. Era o acordo. A casa era da Melissa, dela e da Liz e da dona Elvira, que havia se mudado para ajudar na transição. Eu estava num apartamento de 2 quartos, num bairro que havia escolhido sem nenhum critério, além de distância razoável até a escola da Liz, porque os sábados, com a Liz, eram o único ponto fixo que me restava no calendário. A corretora continuava funcionando. Eu tinha 40%, a Melissa tinha 60%. Isso era um número que eu havia assinado num documento jurídico com minha própria mão, mas que a minha cabeça ainda processava em doses, porque havia uma distância enorme entre saber que você perdeu o controle de algo e sentar numa reunião e ver a pessoa para quem você perdeu exercendo esse controle com uma competência que você nunca havia dado crédito que existia. A Melissa havia começado na administração da corretora na segunda-feira seguinte ao acordo. Chegou às 8 da manhã, com aquela pontualidade dela que eu havia interpretado durante anos como característica doméstica e que era, na verdade, característica profissional. Ela era pontual em tudo. Eu é que havia colocado ela num contexto onde pontualidade significava jantar na mesa no horário certo, em vez de relatório financeiro entregue antes do prazo. A Sandra a recebeu. As duas trabalhavam bem juntas. Havia uma qualidade de respeito mútuo entre elas que era anterior a tudo isso, que havia sobrevivido ao casamento e ao divórcio e à revelação do carro escondido na garagem do escritório. A Sandra sabia de coisas que eu nunca soube que ela sabia. Mulheres que trabalham num escritório por 7 anos aprendem a ler o ambiente com uma precisão que os homens que comandam esse escritório raramente percebem. Em 3 semanas, a Melissa havia mapeado as finanças da corretora inteira. Não porque alguém pediu, porque era o que ela fazia. Via número, queria entender de onde vinha e para onde ia. E o que ela encontrou foi o retrato fiel de um homem que havia confundido faturamento com lucro, crescimento com solidez, aparência de sucesso com sucesso real. A corretora faturava bem. A corretora também gastava de um jeito que não tinha sustentabilidade. Jantares corporativos, que eram jantares de ego, brindes de fim de ano excessivos, uma estrutura de custos fixos, inflada por decisões que haviam sido tomadas para impressionar em vez de crescer. Ela cortou. Sem drama, sem reunião motivacional, sem PowerPoint com gráficos de transformação cultural. Simplesmente identificou o que era gordura e cortou.
Jantares corporativos viraram almoços. Brindes de fim de ano viraram bonificação por meta. 2 contratos de fornecedor que eu havia renovado por inércia foram renegociados com condições melhores que a Sandra havia tentado me sugerir por 2 anos. E eu havia ignorado porque renegociar parecia trabalhoso e eu preferia o que estava funcionando. Em 6 meses, o faturamento subiu mais 15% sobre os 20% que já havia subido no ano anterior. Fechou 3 parcerias novas com seguradoras que eu havia tentado aproximar durante anos sem conseguir, porque eu chegava nos encontros preocupado em impressionar e a Melissa chegava preocupada em entender o que o outro lado precisava, e há uma diferença enorme entre essas 2 abordagens. Eu assistia a tudo isso nas reuniões mensais de sócios. Sentava do lado oposto da mesa. Ouvia os relatórios que a Melissa apresentava com aquela clareza de quem domina o material, não porque decorou, mas porque entende. Via os números que eu havia ignorado quando eram o sustento da minha família, sendo tratados com o respeito que sempre mereceram. E havia algo naquilo que era, simultaneamente, a coisa mais humilhante e a coisa mais justa que eu já havia experimentado. Ver a competência que eu havia desperdiçado por anos, funcionando em plena capacidade na minha frente, na minha própria empresa, com 60% do poder de decisão que eu havia perdido por escolha própria. Numa tarde de quinta-feira, depois de uma reunião sobre a expansão para uma nova carteira de clientes, eu pedi para falar com a Melissa. A Sandra saiu discretamente. A sala ficou só nós 2 pela primeira vez desde o restaurante. Eu disse, Melissa, eu quero falar uma coisa. Ela perguntou se era sobre a empresa. Eu disse que não, que era sobre nós. Ela ficou me olhando com aquela expressão que eu havia aprendido a identificar. Não fechada, não hostil, só honesta. A expressão de quem está disposto a ouvir, mas não está disposto a fingir que o que ouve muda o que já foi. Eu disse, eu sei que não existe nós. Eu só queria te pedir desculpas. Ela perguntou por que exatamente. Não com ironia, não como provocação, com aquela objetividade dela que era às vezes mais difícil de enfrentar do que a raiva teria sido. Porque a raiva eu saberia como responder e a objetividade dela me deixava sem lugar para me esconder. Eu disse, por ter te traído, por ter mentido sobre o dinheiro, por ter te feito trabalhar de garçonete para pagar contas que eu podia pagar, por ter pedido champanhe para você 7 vezes sem te reconhecer. Ela ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse, Otávio, essa é a frase mais honesta que você me disse em 6 anos. Guarda ela, porque é a única que eu vou lembrar de você. Levantou. Saiu da sala. Eu fiquei sentado olhando para a mesa vazia, com aquela frase dela ecoando, não como acusação, como diagnóstico, a única frase honesta em 6 anos. Eu havia construído 6 anos de casamento sobre uma fundação de versões alternativas da realidade e havia encontrado a honestidade no momento em que ela não servia mais para nada, além de fechar uma conta que já estava encerrada. Os sábados com a Liz eram diferentes de tudo. Ela chegava no apartamento com a mochila dela de unicórnio e aquela energia que não diminuía entre uma semana e outra, como se ela houvesse acumulado tudo o que queria me contar e precisasse liberar antes que explodisse. Me contava da escola, da amiga nova, de um filme que havia assistido com a vovó Elvira, de uma minhoca que havia encontrado no jardim da escola e que a professora havia explicado para a turma inteira. Eu ouvia tudo, cada palavra, com uma atenção que eu deveria ter praticado muito antes e que estava praticando agora, porque era o único lugar onde eu ainda era indispensável de um jeito que não havia sido destruído pelas minhas próprias escolhas. Eu fazia macarrão nos sábados. Havia aprendido, não de receita, de tentativa e erro, de ligar para minha mãe 2 vezes perguntando sobre o ponto do molho. O apartamento pequeno tinha uma cozinha que eu havia ignorado por semanas depois de me mudar, vivendo de delivery,
Até que numa tarde de sábado, a Liz disse que queria ver eu cozinhar. Então cozinhei. Errei o sal da primeira vez. Errei o ponto da segunda. Na terceira, a Liz comeu 2 pratos e disse que era o melhor macarrão do mundo, que era a avaliação mais generosa e menos confiável que eu já havia recebido na vida e também a que mais importou. Nas noites de sábado, depois de devolver a Liz, eu voltava para o apartamento silencioso, sentava no sofá, ficava por um tempo sem televisão, sem celular, só com o tipo de silêncio que você para de fugir quando não há mais nada para fugir. E pensava na frase que a Melissa havia dito, que eu só olhava para a garrafa, nunca para quem segurava. E entendia, cada vez com mais clareza, que aquilo não era só sobre o Le Magnifique. Era sobre tudo, sobre 6 anos de casamento onde eu havia olhado para o que estava sendo servido sem nunca olhar para quem servia, para o conforto sem a pessoa que o criava, para o café da manhã sem as mãos que o faziam, para a empresa sem a inteligência que poderia tê-la construído junto comigo se eu houvesse olhado para cima uma única vez. Uma única vez. 2 anos passam de formas diferentes, dependendo do que você perdeu e do que você está tentando reconstruir. Para mim, passaram devagar no primeiro e mais rápido no segundo, como se o tempo tivesse aprendido a calibrar a velocidade de acordo com o quanto eu merecia que ele pesasse. A Melissa tinha 33 anos quando o primeiro aniversário da MS Corretora chegou. As iniciais dela, Melissa Santos. Eu havia assinado a mudança do nome sem negociar. Não porque era generoso, mas porque havia chegado num ponto onde a clareza do que havia feito era suficientemente nítida para me dizer que algumas batalhas não são batalhas. São só demonstrações tardias do mesmo ego que havia criado o problema inteiro. O nome era justo. A empresa era 60% dela. Que levasse o nome dela. Eu soube do coquetel pela Sandra, não fui convidado formalmente, não era o tipo de evento onde minha presença seria bem-vinda e eu havia aprendido a respeitar os espaços que não eram mais meus. Mas a Sandra me contou depois, com aquele jeito dela de transmitir informação sem parecer que está transmitindo, no meio de uma conversa sobre renovação de contratos. Me contou do discurso da Melissa. Não palavra por palavra, mas o suficiente. Que ela havia subido num pequeno palco e falado sobre servir champanhe, sobre avental, sobre as mulheres que trabalham em pé 8 horas para pagar conta que outra pessoa deveria ter pago, sobre invisibilidade e estrutura. A Sandra disse que havia chorado, disse que a dona Elvira havia chorado, disse que o Lucas havia chorado. Lucas. Eu precisava falar sobre o Lucas. Quando a Sandra mencionou o nome dele pela primeira vez, num contexto que não era profissional, o Lucas estava lá, de terno. A Melissa riu quando viu. Eu fiquei em silêncio por um segundo, que durou mais que o necessário. A Sandra percebeu e continuou falando de outra coisa. Gentileza profissional, de quem sabe quando um silêncio precisa ser preenchido. Eu havia pensado no Lucas mais de uma vez nos últimos meses. O garçom de 25 anos que havia perguntado: "O que você precisa que eu faça?", quando a Melissa estava chorando na copa do restaurante. Que havia posicionado o celular nas quartas-feiras com a descrição de quem entende que estar do lado certo de uma situação injusta é mais importante que qualquer consequência profissional. Que havia saído do Le Magnifique depois de tudo e feito faculdade de administração porque a Melissa havia dito que ele deveria. Que aparecia nos sábados da Liz como o Lu, dito com aquela naturalidade de criança que aceita pessoas novas sem as camadas de resistência que os adultos constroem. Eu não tinha direito de sentir nada sobre o Lucas. Eu sabia disso. Não era uma conclusão que eu havia chegado com facilidade. Havia chegado com o tipo de dificuldade que só aparece quando você para de se colocar no centro da história e começa a ver os outros com a clareza que eles merecem. O Lucas era um homem bom que havia estado presente quando eu não estava.
que havia feito pelo que era simples e fundamental quando eu havia complicado tudo com mentiras e ego e garrafas de champanhe pedidas sem olhar para cima. A Liz chamava ele de Lu e corria quando o via. Isso me dizia tudo o que precisava saber sobre o caráter do homem. Então eu aprendi a colocar o Lucas no lugar certo, não como ameaça, não como substituto, mas como evidência. Evidência de que a Melissa havia escolhido, quando finalmente pode escolher, um homem que olhava para quem segurava a garrafa. Nos sábados, eu buscava a Liz às 10 da manhã. Ela sempre estava pronta antes de eu tocar a campainha. A Melissa me contou que ela acordava cedo nos sábados, que ficava sentada na sala com a mochila de unicórnio no colo, esperando o som do carro. Isso fazia um nó no peito que eu havia parado de tentar desfazer, porque alguns nós são o preço justo de certas escolhas, e fingir que não existem é só mais uma forma de não olhar para cima. Eu havia mudado nas quartas-feiras, não as quartas-feiras do Le Magnifique. Essas haviam acabado naquela noite com o barulho de uma taça de cristal no chão. As quartas-feiras em geral. Havia virado o dia que eu usava para trabalhar nos relatórios que a Melissa precisava para a reunião mensal. Não porque era obrigação contratual, mas porque era o mínimo que eu podia contribuir numa empresa que ela havia transformado com uma competência que eu havia desperdiçado por anos. Era uma forma pequena e insuficiente de fazer algo que prestasse com o que havia sobrado. O apartamento tinha deixado de ser só silêncio. Não porque havia ficado cheio. Continuava sendo 2 quartos. Continuava sendo quieto nas noites de semana. Mas eu havia parado de ouvir o silêncio como ausência e começado a ouvir como espaço. Espaço para ser só o que eu era, sem a performance de ser o que eu fingia, sem o terno importado que não precisava, sem o relógio de 15 mil que havia vendido para quitar parte das dívidas que o acordo havia revelado em detalhe cirúrgico, sem a garrafa de champanhe que custava mais do que uma cesta básica e que eu havia confundido com mérito. Eu cozinhava macarrão aos sábados, havia evoluído. A Liz já não precisava mais avaliar com aquela generosidade de criança que compensa com entusiasmo o que falta em precisão. O macarrão estava genuinamente bom. A minha mãe havia me ensinado por telefone, numa série de ligações que eram sobre receita na superfície e sobre outra coisa inteiramente por baixo. Ela nunca disse diretamente o que pensava de tudo que havia acontecido. Minha mãe era do tipo que expressava julgamento através de silêncio seletivo e instruções culinárias detalhadas demais. Mas ela ligava. Toda semana ligava. E isso era o suficiente. Num sábado de março, a Liz chegou com um desenho na mochila. Disse que havia feito na escola para mim. Abri. Era uma figura de cabelos amarelos. Ela havia pedido emprestado o lápis amarelo de uma colega especificamente para isso, sentada numa mesa com um prato de macarrão. Do lado da figura, havia uma outra figura menor, de tranças, também com macarrão. Embaixo, com a letra de criança de 6 anos, que ainda mistura maiúscula e minúscula sem critério, estava escrito: "Eu e papai fazendo o melhor macarrão." Eu dobrei o desenho com cuidado. Guardei na carteira. Ainda está lá. Soube do avental pelo Lucas, ironicamente. Ele me mandou mensagem semanas depois do coquetel. Uma mensagem direta, sem rodeios, do tipo que só pessoas seguras de si mesmas mandam para pessoas que teriam razão de ressentir. Achei que você ia querer saber. O gerente do Le Magnifique guardou o avental dela e mandou pelo correio. Ela emoldurou. Está na parede do escritório dela. Li a mensagem 2 vezes. Respondi. Obrigado por me contar. Ele respondeu. Ali está bem, só para você saber. E esse acréscimo, esse só para você saber que não era necessário, mas foi dito assim mesmo, me disse mais sobre o caráter do Lucas do que qualquer outra coisa poderia ter dito. Fui até o escritório da MS Corretora numa manhã de semana em que sabia que a Melissa tinha reunião externa. Não para ver ela,
para ver a parede. A Sandra me deixou entrar sem perguntar por quê, como se soubesse exatamente o que eu precisava ver e entendesse que eu precisava ver sozinho. A sala da Melissa era funcional, sem ostentação. A mesa, o computador, a estante com os dossiês organizados por data, a janela com vista para a rua que ela havia escolhido porque gostava de luz natural. E na parede atrás da cadeira, onde ela assinava contratos e apresentava relatórios e tomava decisões que eu havia aprendido a respeitar com atraso de anos, estava o quadro. O avental preto, dobrado, emoldurado com vidro simples, sem moldura elaborada, sem luz direcionada, como quem emoldura uma coisa importante sem precisar performar que é importante. Embaixo, numa plaquinha pequena de metal, 7 quartas-feiras, 7 garrafas, um bilhete. MS. Do lado do avental, uma foto. Melissa e Liz na mesa do escritório no dia da inauguração. A Liz com brigadeiro no nariz, a boca aberta num sorriso que tomava o rosto inteiro. A Melissa rindo de um jeito que eu havia visto poucas vezes durante o casamento e que agora entendia por quê. Era o riso de alguém que não está performando felicidade para ninguém, que está só feliz, que construiu o espaço onde a felicidade cabia sem precisar fingir. Fiquei olhando por alguns minutos. Não chorei. Não era o momento nem o lugar, e havia algo no ambiente daquela sala que pedia exatamente o tipo de honestidade silenciosa que eu havia levado 2 anos aprendendo a praticar. Só olhei. O avental à esquerda, a foto à direita, e no reflexo do vidro do quadro, o lustre do escritório criava uma silhueta que parecia... Só parecia. O vidro fazia isso. Uma garrafa. Não havia garrafa nenhuma ali de verdade. Mas o reflexo existia assim mesmo, como se o vidro guardasse a memória de tudo que havia sido servido e tudo que havia sido conquistado e não deixasse nenhum nem o outro ser esquecido. Eu havia passado 6 anos olhando para a garrafa. Nunca para quem segurava. E a mulher que havia segurado, com os dedos ficando brancos, com a lágrima limpa disfarçando de suor, com o bilhete dobrado no bolso do avental e o plano completo na cabeça enquanto eu dormia sem culpa, essa mulher havia emoldurado a garrafa. Havia colocado na parede, havia transformado o instrumento da humilhação no símbolo da conquista, porque é isso que se faz quando você entende que o que você carrega não te define, mas o que você faz com o que carrega. Sim, saí da sala. Agradeci a Sandra. Fui buscar a Liz na escola porque era sábado, e ela estaria com a mochila de unicórnio no colo, esperando o som do carro. Fiz macarrão. Ela comeu 2 pratos. Disse que era o melhor do mundo. Dessa vez, eu acreditei.